vamos então passar aos séniores. Como é que tu recebes a notícia de certeza que ainda te lembras da hora e do local onde estavas quando disseram que ias para os séniores? Como é que recebes essa notícia de que és chamado aos séniores? Opa, Queres foi chamado? assim. Vais ficar, vais Sim. ficar. Eu, na altura, eu nem fui dizer que ia ficar. Eu fui fazer a pré-época na altura. Sim. E eu fui de férias com os colegas, fomos para o Algarve. Opa, e fui tipo naquela, tipo, olha, tipo, toda a gente dizia, aí o Sérgio vai ficar, o Sérgio vai ter oportunidade, mas de- toda a gente dizia, mas as pessoas tipo, que mandavam, essas é que interessam. E eu sempre, opá, uma pessoa foi de férias e tudo, e eu queria jogar futebol, só pensava nisso. Na altura até houve uma equipa que me disse para, acho que era do Campeonato de Portugal, era uma equipa assim, que tinha uma equipa satélite, para fazer uns treinos, opá, e eu na altura eu disse, não, opá, vou esperar, não sei o quê, e na altura lá está, tive sorte porque esse ano o Oliveirense foi mesmo. Nós começamos a jogar, a treinar, se não me engano, com 10 jogadores, 8, 9, 10 jogadores, porque houve uma indefinição tremenda na direção, não havia dinheiro, opa, foi uma confusão enorme. E tanto que foi uma segunda-feira, eu vim de férias, um domingo, acho eu, cheguei de um domingo, segunda-feira, ligaram-me para no dia a seguir ou na quarta-feira aparecer para treinar. Tipo, foi mesmo uma cena assim, já tipo, se eu não ficasse nos treinos já ia ser ali Muitíssimo. bué, muitíssima para tentar arranjar outro clube. E na altura treinei, pronto, comecei a treinar. Fizeste a pré-época e eles disseram-te que ias ficar Sim, depois sim. muito no início da época já, ou chegou-se ali para aí a 2, 3 semanas e tu já Não, sabias que... porque nós, imagina, nós, a segunda liga, nós temos muito, agora começamos ainda mais cedo, mas na altura houve Uhum. indefinição, começamos ainda uma semana mais tarde. Pois, eram E a poucos. taça, e éramos poucos, e a taça da liga era passado logo para aí 2 semanas. Uhum. E então eles, opá, olha, assinaram logo comigo, tipo, na altura foi mesmo falta de jogador, tinha qualidade, mas se calhar lá está é o que eu te disse. Se Surgiu-te... tivesse mais jogador, Tu tiveste... Se foi uma oportunidade que ao fim e ao cabo surgiu e tu, eu claro, aproveitei, aproveitaste. exatamente, E é muito a partir daí que começas a construir aquilo que é a tua exatamente. carreira e mesmo o teu legado ali na equipa, porque hoje em dia és dos elementos talvez mais carismáticos da equipa. Dá para perceber aqui, pelo que eu de vez em quando olho aqui para o lado, tem aqui o telemóvel com os comentários, dá para perceber que os adeptos têm um carinho relativamente grande por ti. Isso aí deve-se muito, penso eu, ao facto de seres um jogador da casa, mas também muito a ver com aquilo que é o teu estilo de jogo hoje em dia. Portanto, agora já és sénior, já tens uma. Já, a tua formação já acabou, já és um jogador que tem um estilo bem definido. Como é que tu te descreverias hoje em dia como jogador? Olha, eu sou-te sincero, eu acho que muitas das vezes acho que as pessoas e até o próprio, eu tinha uma forma de jogar e acho que nos últimos anos, mediante certos treinadores e certas ideias de jogo que vamos apanhando, acho que alterei a minha, um pouco, ou, e claro que para melhor, evolui bastante, e para melhor a minha forma de jogar. Uhum. E, e acho que pronto, normalmente o central atinge a maturidade até se calhar às vezes mais velho do que eu, que tenho Uhum. 26 anos, mas pronto, normalmente esta idade é até quando se começa a notar assim mais experiências. E eu noto mesmo que a minha confiança é o que tu estás a dizer, que sempre notei que, quase sempre, que a maior parte dos adeptos gostou de mim, porque era um jogador da casa, veem que eu dou sempre tudo, quer jogando mal, jogando bem, opá, dou sempre a vida para o clube. Hum, e noto que estou muito mais maduro, normal, porque é muito jogo, já completei os 200 jogos pela Oliveirense, é muito jogo, é muito ano, é muita competição, a segunda liga é muito competitiva e dá muito traquejo e noto que agora, lá está, cheguei aos séniores, também assim de paraquedas, fui atirado logo aos leões e é normal, no início era muito oscilante, errava muito, tremia muito, opá, lá está, se calhar se na altura já tivesse a maturidade também, já não estava no Oliveirense há muitos anos. Claro. Sim. E notei, e noto, por isso é que me dá, infelizmente já gostava de estar noutros patamares,
mas o Oliveirense sempre me deu tudo e continua-me a dar, e eu também, mas também eu faço por merecer e continuo também a dar tudo pelo clube, e noto que fico contente com a minha evolução, acho que fiz uma evolução enorme. Sinto-me muito à vontade com bola, que se calhar às vezes as pessoas pensavam que era um handicap que eu tinha, e acho que agora se calhar é uma qualidade, para sair de um handicap para uma qualidade, estás a entender? Sim, 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 E, sim. acho que é uma vitória, quando atinges coisas que tu se calhar tinhas mais dificuldades, ou que as pessoas muitas das vezes, porque é normal, ou seja, eu comecei a jogar. Opa, e andei uma fase que era complicado, porque eu errava e parecia, é aquela fase que errava e parecia que dava golo. Ainda para mais a central, quando uma pessoa é central, normalmente erras e dá sempre casa. Mas pronto, há momentos que uma pessoa tipo esquece, fazes um passo errado, não sei o que, o gajo chuta e a bola vai ao poste, sai, estás a entender? E depois já ninguém se lembra. Até podes ter feito 10 coisas assim e a bola ter ido 10 vezes ao poste, que não entrou. Fazes um jogo top, és central, entregas no último lance, já fizeste um mau jogo. Opa, o futebol é assim. E na altura, eu era miúdo, muita gente percebia e acho que também, lá está, as redes sociais são boas e são más também, mas temos que saber filtrar, infelizmente nós jogadores ouvimos muita coisa, mesmo da bancada, e também isso fez-me crescer, e se calhar houve comentários que eu li e admito que me custaram, porque sabia que não era verdade, mas também me fizeram ser homem, fizeram-me crescer, fizeram-me querer melhorar, não foi por causa dessas pessoas, eu quis melhorar por mim e pelas pessoas que estavam contentes por eu jogar, e eu ficaria contente, claro que quero que a minha equipa ganhe, mas na altura nós não tínhamos dinheiro, opa, estavam a lançar um jovem, tanto fosse eu como, agora já foram lançados outros, e felizmente o Guima foi um deles, e está a ir longe, ainda bem para ele, e pronto, acho que me defino assim, acho que tive uma evolução enorme. Agora, não sei se essa pergunta era mesmo para dizer. Sim, é isso, é isso. Era para explicares o que jogador é o Sérgio hoje em dia. Eu acho que o pessoal está esclarecido. Olha, nós temos, além do Loureiro, temos um terceiro elemento que nunca aparece, porque ele como é demasiado bonito, nós temos medo que o raptem, que é o Pedro. E ele mandou uma mensagem aqui há bocado para eu te colocar uma questão que realmente até costumo colocar, mas estava aqui entusiasmado com o percurso e esqueci-me. Que é, quando chegaste aos séniores para integrar o plantel, sofreste algum tipo de praxe, ou até mais do que isso? O Oliveirense tem alguma cultura destas de integração de praxe quando entra pessoal novo, quer dos júniores, quer de pessoal que vem de fora? Não, por acaso, opa, e acho que até era uma coisa que devíamos até começar a fazer, porque acho que é importante e é engraçado, mas por acaso, pronto, na altura também éramos só 10, mas mesmo assim agora nós não temos assim uma praxe, a única coisa é o normal, quando a moto faz anos, tem que trazer alguma coisa, mas isso é o normal de todos os plantéis. Agora, a praxe, por acaso, não tive assim nenhuma praxe. Mas tratem disso, se precisarem de ideias, telefone. Olha, Telefona para o Barbosa que ele tem muitas. Deus me livre igual. sim, mas não pode. Lá Do está. basquete, do basquete. Sim, sim. São muito porreiras, as praxes do basquete são muito porreiras. São- Eu joguei rugby e tenho algumas, mas as do basquete são piores. São hardcore, a ver, as duas são hardcore. Aliás, a pior praxe que pode haver no rugby é porem-te a jogar. Mas já chega. Mas já chega. É uma praxe gigante. Chega. Olha, pronto. Então, no primeiro ano, como estavas a dizer, houve ali alguns altos e baixos. Tiveste alguns azares e tal. Mas notaste muita diferença do nível primeira divisão de júniores, nacional de júniores, para a segunda liga. É uma diferença realmente tremenda e que põe em causa às vezes a evolução do próprio jogador sénior primeiro ano. É muito. E felizmente tive a felicidade de estar no campeonato nacional. Sim, exato. Porque muitos jogadores passam logo para distritais e assim, que também têm qualidade, mas pronto, não têm a mesma competitividade. Mas mesmo assim, opa, acho que o Sub-23 e mesmo as equipas B acho que foram muito importantes para esse aspecto. Muito importante. Uma ponte muito importante porque é preciso jogar, e muitas das vezes o que acontece é os miúdos sobem,
tudo muito bem, treinam, mas os treinos, esquece, os treinos não te dão aquela, por muito que uma pessoa chegue aos treinos e como é primeiro ano de cena até tenham nervoso, de tipo, errar e os mais velhos até poderem dar duras ou isso ou aquilo, mas nunca é a mesma coisa, tipo, quando estás lá dentro aí é que tu, ainda hoje, e espero bem que sinta isto sempre, porque senão aí abandonava, ainda hoje uma pessoa sente sempre aquele nervoso miudinho antes dos jogos e pronto, acho que é importante. Naqueles primeiros anos em que jogavas jogaste inicialmente na segunda liga e depois e etc. Taça de Portugal, depois também vamos falar um bocadinho daquela Final Four da taça da Liga. Nunca houve um momento em que tu duvidasses um bocado, ou seja, sei lá, estás ali a marcar um jogador de primeira divisão, daqueles pontas de lança fortes e tu estás ali tipo, isto se calhar estou fora, não é bem aqui que eu queria estar. Nunca tiveste um momento em que duvidasses? Opa, claro, uma pessoa tem sempre, ainda para mais nos primeiros anos, uma pessoa pensa sempre, ainda para mais se calhar havia jogadores que eu só estava habituado a vê-los ou a jogar com eles na PlayStation ou a vê-los na televisão, e eu ainda me recordo quando jogamos contra o Passos Ferreira na Taça de Portugal e apanhei o bebé e ele meteu-me uma abaixo e eu quase que ia de zorro, e eu assim, onde é que eu estou? Exato, o bebé nessa altura já era do Benfica ou ainda era do Manchester? Não, era do Manchester, acho que era de Manchester, estava emprestado ao Passos. Do Benfica ainda não era, estava emprestado ao Passos. Olha, o bebé, como é que é possível? Olha, diz-me uma coisa tu não, Sérgio Loureiro, nós temos para aqui perguntas que isto tem que andar, não é? Temos aqui algumas perguntas. Nem amanhã. Olha, um bocado por isso do bebé, o Diogo Rezende perguntou quem foi o melhor jogador com quem tu já jogaste. Não foi o bebé. Não foi o bebé. Não. O melhor jogador com quem já jogaste. Ou seja, quem teve no teu plantel. Sim. Com ele não foi. Não. Nos séniores, não é? Sim, séniores, júniores, como tu quiseres. Qual foi para ti o melhor jogador com quem tu já jogaste? Melhor jogador? Opa, é difícil. Porque muitas das vezes, imagina, apanha jogadores e muitas das vezes o jogador é de fases. Tirando o Cristiano Ronaldo e o Messi, que é sempre a mesma fase. Apanha jogadores, por exemplo, eu apanhei um jogador que no Oliveirense, para mim foi dos últimos anos o maior símbolo a nível de golos, de exibições, de tudo. Acho que o Rui Lima foi uma figura no Oliveirense que era tanto que a alcunha dele é o maestro, nós ainda hoje tratamos por maestro. Acho que era, e mesmo assim já o apanhamos numa fase, não digo descendente, porque quem me dera ter a fase descendente dele, mas pronto, numa idade já mais avançada, mas para ele não é avançada, porque ele tem 42 anos e ainda joga no Campeonato de Portugal, por isso. Exato. É treinador, não é também? Não, acho que não. Não, o treinador só se for da formação, não sei. É capaz. Olha, quer dizer, não sei se também é do P10. Mas joguei com... Diz. Por exemplo, joguei com o Diogo Valente. E fez uma primeira época excepcional e foi um jogador, um craque. Mas pronto, se calhar noutras épocas... O Diogo Valente está no espinho, não é? Nós vimos a jogar e o Diogo Valente ainda mexe bem. Exatamente. Apanhei gostava muito do Fati, a nível de qualidade técnica, muito bom também. Sim. Mas a nível de completo, assim, o Rui Lima, acho que era muito bom, o Diogo Valente também era bom. Este ano temos um jogador que também é um craque, que é o Agdon, que é o melhor marcador, que também é bom. Sim. Mas assim, que tenha história e completo, porque o Rui Lima marcava golos de pé esquerdo, pronto, pé direito, não tanto, mas marcava de cabeça. Era um jogador completo, tipo, não era aquele 10 porque não defendia, por exemplo, defendia, esquece.
Olha, acho e que em se calhar... termos de te surpreender, um jogador que tenha surpreendido pela positiva, sei lá, um fulano que se calhar não fosse tão bem cotado, ou que, por exemplo, olha, vou-te estabelecer um paralelo com uma história que até foi José Barbosa, que também falou na história de balneário dele, que às vezes os primeiros treinos dos americanos, quando vêm para cá, e ele falou em concreto do Travante Williams, que ele chegava ali e falava, dava 2, 3 lançamentos que nem à tabela iam, falhava aquilo tudo, era uma vergonha, eles ficavam tipo, quem é este gajo? E depois assume completamente a liderança, digamos assim, da equipa e domina completamente em termos de pontos e exibições. O que é que tu... Apareceu-te alguém assim no plantel do Oliveirense nestes anos de sénior que tenha acontecido isso? Apareceu bastante até, se calhar, porque no futebol normalmente quando vem malta à experiência ou vem malta até que já estava noutras equipas ou que estava sem jogar mas que até é conhecido, normalmente os primeiros treinos há malta que, imagina, faz do físico muito importante, e então normalmente se está sem jogar chega e é uma vergonha certos treinos, estás a entender? Mas deixa-me tentar lembrar assim, não sei, alguns nomes. E tens sempre aqueles jogadores que são jogadores de jogos, nem são jogadores de treinos, por exemplo. Também. Há jogadores para isso também. Mas, por exemplo, não sei, deixa-me pensar. Não posso dizer que me surpreendeu porque eu já o conhecia, mas, por exemplo, o Zé Freitas, o Loureiro deve conhecer. Sim. Ele surpreendeu-me, tipo, a ver de fora, tipo, tinha uma ideia e depois não é que tivesse uma ideia dele, mas depois ainda me surpreendeu ainda mais, já tinha uma ideia positiva, mas ainda mais positiva, porque ele com a idade que tinha e ele tinha um andamento, tinha um trabalho, um trabalho extra-campo que era extraordinário. Muitas das vezes nós vinhamos do treino e já todos rotos, íamos para o banho, e lá estava ele lá a fazer abdominal com o rolo ou a fazer outras cenas. Esquece, a nível de trabalho acho que muito bom, tanto ele como, por exemplo, o Gabi também, que agora é meu adjunto, também é um caso assim, que esquece, era sempre a trabalhar nos limites. Loureiro, temos mais? Tem aqui mais umas quantas, mais 2 ou 3. O Bruno, o Inverno, foi nosso colega de painel e convidado de painel quando falarmos sobre o Covid a semana passada. Sem te querer queimar, atenção, eu sei qual é o carinho que tens pelo teu treinador atual, mas qual foi o teu treinador que mais te marcou? Mais marcou? Sim. Mas ele diz carreira, ele diz na tua carreira. Da formação. Se quiser dividir, sim, se quiseres meter na formação e sénior, que são patamares diferentes, por muito que a gente não queira, são patamares diferentes. Posso-te sim, faz a diferença. Diferenciar. Na formação tive um que me marcou pelo aspecto de introduzir coisas que nunca tinha ouvido falar, estás a entender? Que foi um que veio do Feirense, na altura, chama-se Pedro Silva, nem sei se o conheces, que ele era careca. Sei, não é do teu tempo, mas... Sim, mas eu conheço, sim. Nesse aspecto. Agora, a nível de líder, como o grupo, lá está, e que fizemos 2 anos excepcionais, só posso dizer bem do Zé Alberto. Podem criticá-lo a nível de tudo e mais alguma coisa, mas eu, como pessoa, pode ter aquele ar que é resingão e que é isto, mas como pessoa, como líder, é 10 estrelas. Como conseguir levar uma equipa por um objetivo, por muito que a gente não concorde que aquela é a melhor forma de jogar, eu não estou aqui a discutir formas de jogar, e ele para mim, esquece, marcou-me nesse aspecto. É 10 estrelas, eu trabalhei com ele no ano a seguir nos juvenis e conseguimos subir nos juvenis. E no ano a seguir conseguimos manter os juvenis no campeonato sénior, no campeonato nacional, e concordo, e o Vítor Sousa também concorda contigo, que é o Zé Alberto. É um homem de 5 estrelas. Nos séniores, imagina, marcou-me o que me lançou, marcou-me, que foi o Henrique Nunes, marcou-me o que lança. Agora, sou-te sincero,
tive muitos. Nem tive assim, tive alguns treinadores. Depois tive aquela época desastrosa que tive pai 3 treinadores, não sei quantos. Mas pronto, nem é bom falar. É verdade, é verdade. Mas, opa, não, assim nos cenas acho que tudo. Não, opa, pronto, tenho o que me lançou. Depois, opa, acho que gostei assim de trabalhar com todos em geral, não tem assim Olha, nenhum particular que. e E esse é o que trabalha há mais tempo, o Mr. o Pedro. Exato. Histórias engraçadas com esses treinadores. Algum que tenha assim aqueles. Diz-me lá, fala-me sobre isso. Aquelas. Todos os treinadores têm as suas personalidades mais ou menos vincadas O Alberto podia estar a ganhar 10-0 ou a perder 10-0. A atitude dele era sempre a mesma dele. Era sempre a mesma. Tens alguma história assim mais engraçada que queres partilhar com o treinador? O Zé Alberto, eu acho que era o Zé Alberto, acho que era, que o pessoal estava na bancada e ouvia a palestra dele. Acredito. O homem era incrível. O homem era. O homem, ele barrava que ouvia-se lá no meio do campo. É como eu estou a dizer, podia estar a ganhar 10-0 e o Sérgio não me deixa mentir, podia estar a ganhar 10-0 é verdade. ou a perder 10-0. A atitude dele era sempre a mesma. Sempre, aquilo era incrível. Olha, e nos séniores? Histórias engraçadas assim com treinadores com personalidades? Sem querer ferir suscetibilidades, mas o meu primeiro treinador que me lançou, se calhar, é o treinador que tem mais histórias de sempre. O Henrique Nunes. Então vá. É incrível. Manda vir aí 2 ou 3. Mas olha, digo, e ele, se tu vês no campo assim, este gajo é chanfrado, tu pensas, este gajo está tolo, meu. Esquece, ele transforma, chega cá, acaba o treino, tipo, apita, acaba o treino, ainda lá dentro do campo, está ali a falar de cenas que não tem nada a ver com o futebol, 10 estrelas, espetacular, esquece, tipo, mas dentro do campo. Opa, tem uma curiosa, tipo, tem uma que não foi comigo, acho que ele, houve uma vez que estava no. Ele, por exemplo, ainda para mais, ele veio bué duro, era o primeiro ano de sénior, e ele gostava de mim, mas esquece. E então a pior coisa que lhe podem fazer é atrasar a bola para o guarda-redes. Pelo menos na altura, agora não sei. Porque pronto, agora é muito comum, mas na altura, esquece. E eu então. E acho que houve uma vez. Mas isso não foi comigo, não foi na nossa equipe, mas isto foi dito, já nem sei quem me disse na altura. Que acho que atrasar a bola para o guarda-redes uma vez e ele avisou assim: opa, não atrasa mais a bola para o guarda-redes. Opa, atrasa a segunda e ele opa, atrasa a terceira, acho que desmaiou, ficou lá, teve que vir a ambulância buscá-lo. Juro. Mas tem outra curiosa que aí eu estava presente. Estávamos a jogar na Covilhã. Opa, e o Covilhã desse ano tinha uma equipa do caralho. Tinha os dois negros na frente, o Bata e o Forbes, aqueles azuis, lixados. E estávamos lá, nosso defesa direito na altura, e ele sempre a dar louras, nosso defesa direito, faz assim. E o nosso defesa direito tinha sempre o hábito de fazer assim, tipo, desculpe, tipo, sabe, mas não dizia nada sobre. E ele sempre farto daquilo, disse o nome do jogador, mete a mão no... Todo o gajo. E ele depois ficou assim todo atrapalhado, né? Ele depois já arrependido. E ele, desculpa lá, sabes que eu digo aquilo, mas não é sentido, é aquela cena de jogo. E depois tínhamos também um palhaço balneário que antes das palestras dele, que imitavam na perfeição, aquilo era uma boca, ele vinha lá e ele, esquece, antes de ele entrar, começava lá a imitá-lo, a gente partia-se, ainda agora, às vezes, e a gente recorda-se, pronto, agora neste ano não, porque na altura eu acho que desse plantel eu sou o único resistente. Sou-te sincero, acho que sou o único resistente. Era eu e o Godinho, só que o Godinho, pronto, este ano foi para a tua equipa. Para a minha equipa? Não. Para o Sérgio. Tu estás enganado. Estás enganado. É do outro, é do gajo, a equipa do gajo não aparece. É a equipa do Sérgio, que jogaste na Sajoanense? Sim, jogamos todos. Sim, mas eu também joguei. Eu fiz a minha formação toda na Sajoanense. Não é assim, nós aqui não temos problemas nenhuns com clubites, mas a São Joanense é o clube efetivamente do Pedro. O Pedro, que é o rapaz que normalmente não aparece, é sócio com o lugar anual da São Joanense, aquilo
Sanjonense para ele é uma religião. Sim, E nós jogamos os três lá, mais ou menos dos mesmos escalões, mas a clubite da Sanjonense afetou a ele. Nós, o meu clube, infelizmente, não entra em lutas muito quentes. É tudo pessoal muito pacífico. Não, mas e esse aí era o que era assim mais engraçado, assim. Pois claro, cada um tem sempre ticos e manhas que nós vamos apanhando e Claro. e vamos falando, não é? Exatamente. Até do atual brincamos, não é? Mas isso é normal, eu também salvo.